aleluia, aleluia, aleluia. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito Luz. Bom dia a todos, é uma alegria estar com vocês hoje de manhã. Hoje estou começando uma nova série de nome de Cabeça para Baixo, que é mais ou menos o sentimento que nós temos hoje, com a situação que nós estamos vivendo, essa pandemia. Às vezes a gente parece que nossa vida está de cabeça para baixo, não é mesmo? E alguns sentimentos, como dúvida, medo, é o que eu quero abordar nessas três mensagens dessa série. E hoje eu quero falar sobre dúvidas. Bom, dúvidas estão presentes na nossa vida a todo momento, né? Quando você vai fazer uma prova, especialmente os jovens que estão na época escolar ou na faculdade, quando você está naquelas questões de múltipla escolha e sempre sobra duas ali que você fica em dúvida qual das duas que é a real, e aí você não sabe qual escolher, e isso perturba porque você vai no chutômetro, né? O duro é quando você não conhece, não sabe a resposta de nenhuma. Mas, às vezes, quando você está também perto de tomar a decisão de ser um profissional e de escolher uma profissão, e aí você fica com dúvidas também. Muitos jovens nessa faixa de 18, 19 anos, chegam nessa época da vida e não sabe qual profissão vai escolher, e está cheio de dúvida até encontrar a profissão certa. Outros estão com dúvidas se vão namorar, ou se vão casar, né? São dúvidas que fazem parte da nossa vida, mas nos últimos meses as dúvidas têm sido aterrorizantes, não é mesmo? Por causa dessa pandemia, já são quase 6 meses que nós estamos vivendo de maneira diferente, muitas vezes sem estar no meio de pessoas, com tantos cuidados para não contrair esse vírus, né? Muitas dúvidas também surgem na nossa cabeça. Será que eu devo sair de casa? Será que eu devo ir à igreja, né? Se eu devo voltar, será que a igreja deve voltar de novo a se reunir ou não? Devemos ou não mandar nossos filhos para a escola? Será que há um medo de mandar os filhos para a escola e eles contraírem o vírus, né? O medo de se nós vamos ter emprego daqui a um tempo, as nossas empresas, as empresas que trabalhamos, vão conseguir pagar as despesas e sobreviver? Ou medo, ou mesmo insegurança e dúvidas sobre, será que eu peguei a Covid? E se eu peguei a Covid, será que eu vou morrer? Né? Eu lembro que alguns meses atrás, mais ou menos em abril, eu senti um pouco de febre, senti dor no corpo, eu já comecei a ficar com medo. Qualquer respiraçãozinha que eu fazia, eu estava sempre testando meu pulmão para ver se estava tudo ok, com medo de ter contraído essa doença, né? Eu sei que talvez você também tenha se sentido assim. Nossas vidas ficaram de perna para o ar, essa é a verdade, de ponta cabeça. Ou seja, uma bagunça, né? Está tudo diferente na nossa vida. Esse novo normal que estão dizendo, não é normal coisa nenhuma, né? É um termo que inventaram, mas na verdade não está normal coisa nenhuma. Está todo mundo vivendo de forma diferente, de uma forma inusitada, né? Começamos a mergulhar nessa espiral de dúvidas e ficamos ansiosos, neuróticos, negativos. E muitos estão adoecendo mentalmente por causa dessa neurose, dessa ansiedade. São diversos tipos de dúvida e cada uma delas tem seu peso, né? Algumas dúvidas a gente resolve mais rápido, mas tem outras dúvidas que nos faz perder a perspectiva. A gente não consegue prever o futuro, o que nós vamos fazer daqui a alguns meses, se podemos fazer uma viagem ou não, se vamos poder visitar um parente ou não. E isso vai nos deixando com o coração triste. E a tristeza, quando ela vai perdurando em nossos corações, ela gera angústia. E angústia é o nosso coração transbordando de tristeza. E se nós não cuidarmos disso, se a gente não
não dá um basta nisso, achar um remédio para isso, a gente pode chegar até a ficar deprimidos, a cair em depressão. Se isso descreve um pouco como você tem se sentido, pois eu confesso que nos últimos 5 meses tenho me sentido algumas vezes assim, né? Com dúvidas do que fazer, com insegurança, com tristezas. Parece que a vida ficou de pernas para o ar, né? Então não sei se isso descreve o seu sentimento hoje de manhã, mas sempre quando me deparo com um sentimento assim, com dúvidas, com insegurança, quando eu perco a perspectiva do futuro, ou vou ficando angustiado, eu sempre vou atrás da solução que sempre para mim resolve, que é ir à Bíblia. A Bíblia é a mensagem de Deus e ela tem um poder de alimentar nossa alma, de dar esperança, de acalmar nossa tristeza, de dar alegria. E eu queria com você hoje fazer esse exercício junto com você, de irmos para a Palavra de Deus, que é onde nós vamos encontrar uma das respostas para a nossa alma, né? Eu queria ver com você hoje de manhã a história dos discípulos, que descreve um pouco disso que nós estamos vivendo hoje. Os discípulos também passaram por um momento assim, e Jesus estava com eles e os ajudou, os ensinou, e hoje juntamente com vocês eu queria ler esse trecho onde Jesus ajuda os discípulos que estavam passando por uma situação muito parecida com a nossa. Está lá em Lucas 24, de 9 até 12. Só explicando o contexto para vocês. Jesus tinha morrido, passou 3 anos com os discípulos pregando o Evangelho, e ele morreu, foi crucificado, e aqui nesse trecho que nós vamos ler, os discípulos estavam já há 3 dias sem saber o que ia acontecer, meio perdidos, desiludidos, com tristeza. Alguns estavam numa casa escondidos, outros estavam andando meio sem rumo, né? Mas esse trecho aqui descreve quando as mulheres resolvem sair e ir até o túmulo no domingo. E elas chegam lá e têm uma visão maravilhosa. E é o que eu quero ler com vocês aqui, no versículo 9 até o 12 de Lucas 24. Que diz assim: Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Sabe, esse relato das mulheres descreve o maior acontecimento de toda a humanidade. Desde Adão e Eva, Deus já tinha planejado que esse dia acontecesse. Quando nós lemos nas Escrituras, nós vemos sempre Deus apontando para esse evento fantástico, que é a ressurreição de Jesus. Mas vejam, os discípulos de Jesus, eles haviam estado com Jesus por 3 anos. Ouviram várias vezes Jesus falar da ressurreição. E agora estavam achando loucura. Não é estranho isso? Jesus falou com eles, Jesus já tinha falado para eles que isso ia acontecer, e agora eles ouvem a notícia que as mulheres trouxeram a eles, e eles acham loucura. Eu acredito que quando Jesus falava para eles da ressurreição, eles talvez não entendiam, ou talvez não levavam a sério, né? Deixavam para lá, mas a questão é que parece que eles não estavam acreditando mesmo, né? E esses discípulos estavam lá naquela tristeza, parecendo que esses 3 últimos anos parecia ter sido em vão. Sabe, trazendo isso para nós ouvimos muitas coisas sobre Jesus. Mas o que realmente nós acreditamos? Sabe, esses discípulos ouviram muita coisa do próprio Mestre. E agora, na hora de provar a fé deles, eles não estavam acreditando. Sabe, você pode vir à igreja, você pode dar sua oferta, você pode trazer tudo, fazer tudo na igreja, servir muito na igreja, mas quando as certezas são tiradas, o que sobra na sua vida? O que você realmente acredita e tem fé? Sabe, a nossa fé vai ser provada em algum momento. A fé desses discípulos estava sendo provada agora, nesse momento. E nós também, nessa pandemia, estamos sendo provados também em nossa fé. Sabe, dizer que tem fé é fácil. A questão é quando essa fé se faz necessária. E agora é um momento
em que essa fé se faz necessária. Sabe, os discípulos estavam com medo, todos numa casa, cheios de dúvida, mas eles haviam andado com Jesus. E agora parece que não estavam fazendo valer de toda essa caminhada com Jesus. Eles ouviram tanto sobre a ressurreição, por que eles não estavam acreditando agora? Eles deviam estar dando pulos de alegria. O maior acontecimento estava acontecendo ali debaixo dos olhos deles. Sabe, há um autor desconhecido que descreve uma frase que eu acho muito legal, que fala assim: nunca deixa que as tristezas do passado e as incertezas do futuro estraguem as alegrias do presente. Sabe, quando nós deixamos ficar nosso coração muito angustiado, seja por dúvidas, por perder as esperanças, ou ficarmos presos demais ao passado, com coisas do passado, nós esquecemos de viver o presente. E as coisas mais incríveis podem passar debaixo dos nossos olhos e nós não percebemos. Sabe, por causa das dúvidas, angústias do momento, esses discípulos estavam deixando passar, sem perceber, o maior acontecimento de todos os tempos. O maior acontecimento da história de Deus com os homens, que é a ressurreição de Jesus. Estava passando ali debaixo dos olhos dos discípulos. Sabe, em Lucas 24, versículo 13, é uma outra ocasião, na mesma ocasião, Jesus estava falando com os discípulos ali, e agora ele encontra com dois no caminho. Olha que interessante, no versículo 13, Lucas 24, versículo 13, diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os olhos entristecidos. Olha só, eles estavam caminhando, discutindo. Então eu fico imaginando o que eles estavam discutindo ali, né? Talvez falando do que as pessoas estavam comentando, estavam analisando o que as pessoas estavam dizendo, sabe? E ouvir o que o povo está falando é angustiante, né? É só você ligar o jornal. Você liga o jornal, as notícias que se falam, sempre notícias negativas, né? Não é à toa que os programas de televisão que mais dão ibope são os programas de más notícias, não é? Contando más notícias, contando tragédias, porque o povo parece que gosta de falar disso. Parece que o povo gosta, as pessoas gostam de falar de coisas negativas, né? Eu lembro da minha mãe, quando eu era adolescente, minha mãe assistia a um programa de policial chamado Gil Gomes. Talvez os mais velhos lembram do Gil Gomes, né? Eu lembro que eu ia para a escola, minha mãe estava ouvindo o Gil Gomes, ele contava umas histórias policiais, e eu lembro da minha mãe ficando com medo, até de sair na rua, né? E é assim que é o poder da notícia ruim. Ela deixa nossas mentes negativas, achando que o pior vai acontecer conosco. E é assim, se a gente ficar ouvindo só as coisas ruins, acreditando em tudo que estão falando. Em Provérbios 18, versículo 17, diz assim: o primeiro a apresentar sua causa parece ter razão, até que o outro venha à frente e o questione. Foi o que Jesus fez. Esse provérbio fala para nós não sairmos acreditando em tudo que estamos ouvindo, mas fala para a gente investigar, ouvir o outro lado, né? Foi o que Jesus fez com eles. E no momento da dúvida, a gente não pode só ouvir um lado, a gente tem que ouvir o outro lado também, procurar pesquisar, procurar se aprofundar. Foi o que Jesus fez com eles. Jesus estava querendo que eles fossem mais profundos, eles estavam ali meio perdidos, meio desanimados, meio frustrados. Jesus estava levando eles a pensar um pouco mais profundamente, a investigar. Sabe, eu acho engraçado alguns que se dizem ateus, mas nem leem a Bíblia. O verdadeiro ateu é aquele que conhece a Bíblia, porque ele vai questionar e vai com base no conhecimento, não é? Mas muitos se dizem ateus, mas nem conhecem a Bíblia. Então, precisa ter investigação, né? E no versículo 18 até o 21 dessa mesma história, vamos ler juntos aqui. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias.
Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavra, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Veja a descrição que eles deram aqui para Jesus. Profeta poderoso em palavras, em obras. Eles não descreveram Jesus como filho de Deus. Eles estavam achando que Jesus era o libertador político de Israel. Sabe, Israel estava sob domínio romano e eles estavam esperando que Jesus tirasse Israel debaixo do domínio romano, assim como Moisés fez quando tirou o povo de Israel do domínio dos egípcios. Eles estavam esperando que Jesus faria a mesma coisa, tiraria Israel debaixo do domínio romano. Ou seja, eles estavam com a expectativa de Jesus como um libertador político. Sabe, às vezes nós podemos achar, talvez você está aqui me assistindo hoje de manhã e você tem colocado a sua esperança na solução dos problemas que nós temos na sociedade, na política. Se tal presidente assumir, aí sim as coisas vão dar certo. Ou talvez colocando a esperança que tudo se resolva se tal lei for aprovada. Se tal lei for aprovada, aí sim. Outros talvez estão achando que a solução vai ser quando você casar. Quando eu casar, aí sim. Já outros talvez estão colocando a esperança, quando eu me separar, aí sim, vou me livrar dos problemas. Sabe, veja só, esses homens, apesar de andarem com Jesus, não sabiam quem era Jesus de fato. A esperança deles estava numa solução política para a vida. Sabe, se nós colocamos nossa esperança numa solução política, numa solução de qualquer outra natureza, podemos nos frustrar. Eu não estou falando aqui que não devemos nos inteirar na política, não devemos estar informados. Sem dúvida, devemos estar informados sim. Devemos escolher sim nossos governantes. Mas se colocamos toda a nossa esperança que isso vai resolver nossa vida, nós podemos ficar frustrados. Assim como esses discípulos estavam frustrados aqui por colocar o coração deles numa esperança errada. Em outras palavras, eu, você, todos nós precisamos acordar para a nossa vida espiritual. A solução para nossas vidas está em Jesus, que nos liberta da opressão dos nossos pecados. Só Jesus pode tirar a tristeza da nossa alma. Só Jesus pode nos dar alegria e esperança para o nosso futuro. Sabe, Jesus apresenta para os discípulos agora a solução da tristeza deles. E eu acredito que também é a solução para a minha tristeza, para a sua tristeza, nesses momentos de dúvidas que estamos vivendo. Tá? E continuando a história, em Lucas 24, versículo 23, você vê qual é essa solução. Diz assim: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. E ele lhes disse, Jesus está dizendo agora: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Olha o que Jesus fez aqui. Jesus se apresenta a eles através das Escrituras. Sabe o que é fantástico nós percebermos? Para mim e para você que está me ouvindo agora de manhã, é que a Bíblia, todos os livros da Bíblia apontam para Jesus. Se você ler de Gênesis até Apocalipse, você vai ver sempre falando de Jesus, sempre apontando para Jesus. E foi o que Jesus fez aqui, desde Moisés, ele estava mostrando o caminho até chegar a Jesus.
A Bíblia, desde o Antigo Testamento até o momento de Jesus, prepara a chegada de Jesus. E esse evento da morte e ressurreição de Jesus é o dia D, é o dia que acontece a maior revelação para os seres humanos. E é um privilégio, nós temos a Bíblia ao nosso alcance. Você tem a Bíblia ao seu alcance na sua casa. Cada livro aponta para Jesus. Eu desafio você, encorajo você a ler cada livro da Bíblia enxergando Jesus, as escrituras que apontam para Jesus, a morte e a ressurreição dele. No versículo 28 do mesmo texto que nós estamos lendo aí, fala assim: ao se aproximar do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Olha que interessante, Jesus estava passando por ele. E eles chamam Jesus. Sabe o que isso me ensina? É que Jesus, ele quer estar conosco, mas ele quer que você queira. Ele não vai forçar a barra com você. Aqui estava passando, estava como quem estava indo embora, talvez esperando que os discípulos pedissem para ele ficar. E eu trago isso para nós hoje. Jesus quer estar com você, quer estar comigo, mas nós precisamos querer. Você precisa querer, eu preciso querer. Ele está disposto a estar conosco. E foi o que ele fez com os discípulos. Ele entrou para jantar, para comer com os discípulos. E durante a conversa, né, olha só no versículo 32, acontece a coisa mais animadora que eu posso trazer para você hoje de manhã, que é a que fala aqui no versículo 32. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunham as Escrituras? Sabe, queimar o coração quando é exposto às Escrituras. Essa é a grande alegria de estudar a Bíblia, de querer conhecer Jesus através da Bíblia. O nosso coração vai esquentando, vai surgindo uma paixão, um desejo de querer conhecer mais, de querer se aprofundar mais. Eu quero chamar você a experimentar isso. Nesse momento de tristeza, de dúvidas, procure fazer isso que esses discípulos fizeram. O que Jesus fez com esses discípulos, se apresentou a eles. Estude a Bíblia. Se você não consegue sozinho, busque ajuda com um amigo. Se você nunca leu a Bíblia, é uma ótima oportunidade de você agora pedir ajuda para ler a Bíblia. E eu tenho certeza que esse mesmo sentimento que os discípulos tiveram, você também vai sentir. Essa alegria de conhecer mais a Deus. Eu lembro quando estava estudando a Bíblia no começo da minha vida cristã, a alegria que gerou na minha vida, e durante minha caminhada cristã também, a alegria cada vez que eu leio a Bíblia e tiro uma lição para a minha vida. Jesus, ele é o libertador do poder do pecado, que gera todas essas mazelas que nós vivemos hoje. Todas essas dificuldades, todas essas tristezas que o ser humano passa. Jesus, ele é o libertador do poder do pecado. Sabe como Provérbios 3, de 5 a 8, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Nós estamos precisando de endireitar nossas veredas, não é? Então, esse provérbio fala que Jesus está pronto a fazer isso. O Senhor pode endireitar nossos caminhos. Ele fala para nós não sermos sábios nos nossos próprios olhos. Confiar no Senhor de todo o coração. Reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Eu queria animar você essa manhã. Embora a dúvida muitas vezes queira entrar no nosso coração, nos trazer tristeza, desânimo e até nos levar à depressão, muitas vezes, eu queria terminar animando você, seja você um cristão ou não, a conhecer mais de Jesus, a conhecer mais profundamente de Jesus, através das Escrituras. Lembrando até que os próprios discípulos não estavam conhecendo Jesus profundamente, apesar de andar com eles.
exige um esforço, exige uma dedicação a mais, se aprofundar nas Escrituras, querer conhecer quem é Jesus. Se não consegue, busca ajuda com alguém que vai te ajudar. Eu tenho certeza que essa tristeza, essa angústia que muitas vezes estamos sentindo, vai ser trocada por alegria, por esperança, como esses discípulos sentiram aqui, uma alegria, um fogo surgindo dentro do coração. E eu queria encorajar você a fazer isso, a buscar esse ânimo para o seu coração através de Jesus nas Escrituras. Vamos orar juntos. Senhor, muito obrigado por essa manhã, mais uma vez. Eu quero orar, Pai, pelas pessoas que estão sofrendo por causa da dúvida, sofrendo por causa das incertezas, que o Senhor possa consolar o coração, assim como o Senhor fez com esses discípulos no caminho de Emaús, esses discípulos que estavam perdendo as esperanças, apesar de ter andado com o Senhor e estarem presenciando a ressurreição, que foi o evento mais marcante da humanidade, do Senhor com a humanidade, Deus. E eles estavam deixando passar pelos olhos sem perceber. E o Senhor, Pai, no seu amor, foi até eles através de Jesus, abriu os olhos dele, o entendimento. Por favor, Pai, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, para nós conhecermos mais o Senhor, Pai, e buscar essa alegria que vem da conexão com o Senhor, Pai. Essa tristeza que muitas vezes está dentro de nós, que possa ser trocada por esperança, por alegria, Pai, por paz que vem do Senhor. Assim como Jesus entrou dos discípulos e disse: a paz esteja com eles, Pai, que a paz esteja conosco também, que esteja em cada um aqui nos seus lares, apesar desse momento de dúvidas que vivemos. Agradecemos o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olá, eu sou Tati. Hoje eu vim contar um pouco para vocês sobre a minha experiência com saúde mental como paciente. Eu tenho 2 diagnósticos de saúde mental, ansiedade e depressão. Meu primeiro contato com essas doenças foi no meio do ano passado, onde eu tive as minhas primeiras crises de ansiedade. Na época eu não sabia ainda o que era. As primeiras crises elas eram bem amenas, como um episódio de estresse, até que um momento eu tive uma crise muito forte, onde eu precisei ir pro médico, eu tomei diazepam na veia. E a partir daquele momento eu comecei a tomar remédio controlado para tratar a questão da minha ansiedade. O ano de 2020 não tem sido um ano fácil para todos nós, com essa questão do isolamento, do coronavírus. Para quem não sabe, eu sou enfermeira, eu iniciei no ano de 2020 as minhas jornadas no plantão noturno, que foi algo bem difícil para mim também. E toda essa questão de estar longe da minha família, de eu não poder ver os meus pais, nem no fim de semana, pelo risco de poder levar vírus, contaminação para eles. E esse fato de eu ter que trocar a noite pelo dia, foram coisas que prejudicaram bastante a minha resiliência. E chegou um determinado tempo que eu comecei a ter outros sintomas. Dessa vez eram sintomas da depressão. Eu sentia uma tristeza profunda, um sentimento de solidão, pensamentos como que minha vida não tinha valor, que as pessoas não gostavam de mim pelo que eu era, que eu não tinha amigos de verdade, que eu estava sozinha, que ninguém gostava de mim de verdade, que as pessoas só estavam perto de mim se eu pudesse oferecer alguma coisa para elas. E foi muito difícil esse momento, porque eu sentia que eu não podia falar sobre isso com ninguém. Se eu falasse no meu trabalho, as pessoas iam questionar o Deus que eu sirvo, iam pensar: poxa, que Deus é esse que essa menina serve, se ela tá desse jeito, pensando nessas coisas. Eu pensei que eu também não podia falar na igreja, porque as pessoas iam duvidar da minha fé, iam pensar que eu estava fraca, que eu não estava acreditando em Deus o suficiente. E eu levei esse sentimento sozinha por um tempo, até que eu comecei a ter ideação suicida. Eu comecei a pensar em como me matar.
Eu pensei sobre os remédios que eu tinha aqui em casa, como eu poderia fazer, executar esse plano de um modo eficiente. E eu lembro que eu sentei na minha cama e eu ponderei aí os benefícios, os prós e os contras de tomar essa decisão. E eu pensei que se eu me matasse, se eu conseguisse executar esse plano de maneira eficiente, muito provavelmente eu ia para um lugar pior do que o que eu estava, né? Do que como eu estava me sentindo em relação a esse mundo. E aí eu pensei que se não desse certo, além de eu ir para um estado emocional muito pior do que o que eu já estava, eu pensei que as pessoas iam me achar ainda mais fraca, que elas iam ter pena de mim. E eu lembro que eu fiquei tão triste por eu pensar dessa forma. Eu lembro que eu orei, eu falei assim, poxa Deus, eu não consigo ver valor nenhum na minha vida. Tanto é que até para pensar em morrer, eu só tô pensando que as pessoas vão me julgar. E eu fiquei muito triste e eu lembro que eu chorei bastante. Só que Deus, ele é tão bom que eu tive um lapso, assim, de lembrança, de testemunho de pessoas da nossa igreja que passaram também por momentos como o que eu estava passando, e eu comecei a me lembrar de coisas que essas pessoas fizeram, né? Eu lembro de aulas que eu assisti na igreja. E aí eu tomei algumas decisões. A primeira decisão foi ir para a Bíblia de forma intencional, para me lembrar de todas as características que Deus atribuía a mim por causa do sacrifício de Jesus. Escrituras como Efésios capítulo 1, escrituras como Salmos 8. E eu fiquei animada com todas as coisas que Deus ele diz sobre mim, por todas as coisas que hoje eu sou por causa de Cristo, a escolhida, amada, redimida, salva e várias outras coisas. E a segunda decisão que eu tomei, que foi extremamente importante para o meu tratamento, foi abrir sobre o que eu estava sentindo para as pessoas próximas a mim, para os meus amigos. Eu pedi ajuda e, ao contrário do que eu estava pensando, eu fui muito amada, eu fui muito encorajada. Os meus amigos me ajudaram a procurar ajuda profissional. Os meus pais também me ajudaram, né? Como eu disse, os meus pais também são discípulos. E eu iniciei uma jornada de tratamento. Atualmente, todas as pessoas do meu ciclo de amizade sabem que eu faço tratamento, sabem que eu tenho esse diagnóstico, e eles me ajudam muito. E eu encorajo você que tem esse problema, ou que conhece alguém que tem, que está passando por esse problema. Se você